A oxirredução é um processo químico simultâneo, onde um elemento vai perder elétron e o outro elemento vai ganhar o elétron. O elemento que perde o elétron é o elemento que se oxida. E o elemento que ganha é o que se reduz. No caso, o elemento que se oxida, ele pode ser considerado um agente redutor, porque ele reduz o outro elemento. E o agente, ou no caso, o elemento que ganha o elétron, no caso o que se reduz, ele pode ser considerado um agente oxidante, porque ele oxida o outro elemento. Agora eu vou apresentar um experimento para simplificar esse processo. E lembrando que o número de Knox também é influente, bastante influente nesse processo, porque o que acontece? Nesse processo simultâneo, no caso de oxirredução, o elemento que possui o maior número de Knox pode ser considerado o oxidante, o que se oxida. E o que possui o menor número de Knox, no caso, é o que se reduz. Nesse experimento eu vou utilizar vinagre, água oxigenada e permanganato de potássio. Primeiro a gente vai colocar água no recipiente, depois vamos dissolver o permanganato de potássio na água. Um comprimido já basta. Aí a gente vai dissolver até ficar totalmente violeta, a solução ficar totalmente violeta. Depois de ter dissolvido o permanganato de potássio na água, ter criado uma solução, nós vamos adicionar meio que uma acidez dessa solução, adicionando um vinagre. E agora, por último, vamos adicionar a água oxigenada, no caso o volume tem que ser o 10. E aí a solução que estava violeta ficou incolor. Basicamente o que aconteceu naquela reação foi o seguinte. Pronto. Na primeira etapa tínhamos o permanganato de potássio, que é essa fórmula aqui, puro. Adicionamos o permanganato de potássio na água, no caso ele se dissociou, aí ficou com os íons separados. Na segunda etapa adicionamos na solução água oxigenada mais o vinagre, e aí no caso formando o manganês de carga 2+. E aí o que acontece? Aí que é o truque desse experimento. O manganês de carga 2+, ele é um íon transparente. Então assim, nós tínhamos o permanganato de potássio, que ele tinha uma coloração violeta. Depois de eu ter adicionado o vinagre e a água oxigenada na solução que a gente fez, o manganês, o permanganato de potássio virou o manganês de carga 2+, e esse íon é transparente, então justificando o porquê da solução de violeta ter passado para transparente, cor transparente. Tá, basicamente, eu fiz um processo de eletrólise. Primeiramente, eu peguei água e bicarbonato nessa solução daqui,
cloreto de sódio, e fiz uma solução eletrolítica, né? Teve um processo de dissociação aqui e liberou cargas. E aí o que acontece? Através dessa bateria, porque a água pura não libera corrente elétrica. E aí, através dessa bateria de 9 volts, utilizei esses dois fios de cobre para passar a corrente elétrica até essa solução, que era para acontecer uma eletrólise aqui, que é uma reação forçada por corrente elétrica que decompõe alguns elementos da solução. Nesse caso, essa eletrólise era para ser responsável por liberar o gás hidrogênio, que é altamente inflamável, e através dessa mangueirinha daqui, ele passaria até essa solução aqui que está de água e esse líquido de bolha de sabão, que era para sair mais bolhas, né, para facilitar na saída de mais bolhas. E eu se formar tipo bolhas explosivas, ou pelo menos o fósforo ia ter dificuldade para apagar em detrimento dessa em detrimento de que o hidrogênio é um gás bastante inflamável. Esse lápis aqui, esse grafite, ele é um ótimo condutor e eu utilizei ele com essa função. Coloquei o fio de cobre nele para poder conduzir a corrente elétrica até essa solução daqui. E eu utilizei ele aqui e eu tive que usar essa massinha para poder isolar o sistema aqui, para poder não sair o gás hidrogênio por nenhum outro orifício, só por essa mangueirinha daqui. Só que acabou que eu acho que teve algum vazamento por aqui e não funcionou. Então basicamente é isso, a experiência consistia nisso. Ia ocorrer um processo de eletrólise, na verdade ocorreu o processo de eletrólise aqui, nessa solução aqui de água, bicarbonato, porém, por algum vazamento aqui na mangueira, né, acho que essa massinha já está meio desgastada, que a gente fez outras vezes, e aí era para transmitir esse gás até aqui, formar algumas bolinhas e a gente brincar um pouquinho com colocando um fogo bem suavemente para dar um efeito de umas bolhas explosivas por conta do gás hidrogênio. E é isso. E agora vamos colocar aqui a mangueira, que vai ser responsável por transmitir o gás hidrogênio, que vai ser proveniente dessa outra solução daqui, pela eletrólise. E aí o que acontece aqui, como já testamos, o gás ele deveria vir dessa mangueira e deveria sair aqui umas bolinhas. Vou mostrar que ele está saindo. Aqui está correndo a eletrólise nessa outra solução aqui. A gente consegue até ver umas bolinhas aqui bem no cobre, na grafite. A gente consegue ver aqui umas bolinhas. E vamos deixar um tempinho aqui até que tiver bastante gás hidrogênio. Tá. Depois de um tempo, agora já durou aqui uns 10 minutos, foi passado a quantidade ideal, mais ou menos, de gás hidrogênio até aqui, e com a ajuda de um fósforo bem de leves, a gente vai ver se funcionou.
Vamos ver se vai funcionar. Mas vou explicar o princípio que era para acontecer aqui. Estava funcionando antes, mas acho que estava tendo algum vazamento aqui nessa mangueira daqui. Mas eu vou explicar agora o princípio com mais clareza a respeito desse experimento. Só para complementar, vou representar aqui a partir de um desenhozinho. Aqui está a solução de H2O, água, com NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. E aqui está o grafite, que vai conduzir a eletricidade. A bateria, aqui tem o fio de cobre, que está conduzindo até esse pedaço de grafite. E aqui está conduzindo até o outro. Aqui a gente tem a solução eletrolítica, né? Desses compostos que eu já falei, que a água sozinha não conduz eletricidade. Aqui você vai ter, por essa corrente elétrica, eletrólise, que é a reação forçada, como eu falei, que vai liberar um gás hidrogênio, que vai passar por essa mangueirinha daqui, por isso que tem que estar bem vedado, por essa mangueirinha, até chegar a essa solução de água com o líquido de bolha de sabão. Ele deveria fazer umas bolinhas desse gás, e aí quando a gente colocava o fósforo em cima, essas bolinhas deveriam estourar, como se fosse aqueles traquezinho de São João. E era para ser isso a experiência. A experiência que eu vou fazer é uma pilha feita com limão, moeda e um parafuso. Aqui nós vamos precisar de um multímetro, uma bateria, 2 limões, 2 moedas de 5 centavos, 2 parafusos de zinco e um controle. Aqui, eu já deixei tudo pronto, mas eu vou explicar. Você vai pegar 2 limões, você vai fazer 2 cortes na lateral dele, e aqui em um você vai enrolar um fio na moeda, que vai colocar de um lado. Do outro lado você vai fazer a mesma coisa e enrolar um fio no parafuso de zinco. Aqui em um limão você vai fazer isso no outro. Você vai pegar a ponta do fio que você colocou no parafuso de zinco e vai ligar na outra moeda. E do outro lado você vai ligar mais um fio a um parafuso de zinco. Então vai ficar um fio saindo do parafuso de zinco com a ponta solta, um fio saindo de uma moeda com a ponta solta e outro fio saindo de um parafuso para a moeda do outro limão. Para testar aqui nosso experimento, a gente vai pegar o multímetro, ligar aqui na escala que mede tensão e vamos botar aqui para medir até 20 volts. Vamos ligar o conector que liga o fio negativo no fio que sai aqui do parafuso de zinco. E a gente vai ligar o positivo no fio que sai da moeda. E aqui a gente pode ver que está marcando 1.5 volts. Aqui na mesma escala 20, nós vamos testar uma bateria aqui convencional de 1.5 volts. A gente pode ver aqui, ó, 1.5 volts, aproximadamente a mesma tensão que a nossa bateria de limão está gerando. Agora, por que isso acontece?
Aqui nós temos de um lado um elemento que é o cobre, com tendência a ganhar elétrons quando ele é comparado em relação ao zinco. Então, quando a gente arma um circuito e fecha eles através de um cabo aqui, no caso o fio, o elétron tende a sair desse polo aqui, que no caso vai ser o ânodo, o zinco, e vir para o cátodo, que no caso vai ser a nossa moeda aqui, que ela não é totalmente de cobre, mas é revestida. Então, o elétron sai aqui do ânodo, passa pelo circuito, que no caso aqui é o nosso multímetro, que vai testar a tensão, vai aferir a tensão e vai vir para o nosso cátodo aqui, no caso, que é o cobre. Isso é uma reação de oxirredução na química. Aqui, o nosso ânodo, que é o zinco, vai ser o agente, ele vai dar o elétron, então ele vai se oxidar, então ele vai se oxidar e reduzir o cobre. Então ele é um agente redutor. E já o cobre, ele vai receber o elétron, se reduzir, então ele é um agente oxidante, que vai oxidar o nosso ânodo, que é o zinco. E assim, fecha o circuito, esse elétron passa pelo circuito, realizando o trabalho. Aqui agora, nós temos um controller. Ele é de 2 baterias, mas a gente vai deixar uma bateria aqui. E no lugar da outra bateria, a gente vai ligar a nossa bateria de limão. Você pode ver aqui, ó, que ele está com a bateria. E com apenas uma bateria, eu estou apertando aqui, ó, ele não funciona. Não tem nenhum sinal de luz aqui, ó, com a bateria, sem estar ligado no limão. Eu vou fazer as ligações aqui e já mostro o resultado. Aqui, nossa bateria. Fiz as ligações com o fio do controle. Aqui a bateria de um lado, do outro lado eu liguei com a nossa bateria cá externa. E eu coloquei esse fiozinho aqui no meio só para prender os fios positivos aqui, que eles estavam soltando daqui do meio que o encaixe para a bateria. Aí eu coloquei aqui. Aí a gente liga ela. A gente pode perceber ali a luz piscando. Ele está funcionando aqui com a bateria. Vou desligar a lâmpada aqui para poder ver melhor. Aqui, ó, a gente pode ver o nosso controle funcionando com a nossa bateria de limão. Bom dia, meu nome é João Vitor, da turma 622, e hoje farei um experimento sobre a oxirredução. Para a nossa experiência, nós vamos precisar de um recipiente com água sanitária e um pedaço de palha de aço. Vamos colocar um pedaço dessa palha de aço dentro da água sanitária. E vamos deixar aqui dentro descansando por alguns minutos. Após o processo de tempo, podemos perceber a formação de NaCl no meio aquoso e a formação de óxido de ferro no fundo do copo. Por causa do tempo, a palha de aço não foi totalmente oxidada, pois o período de tempo foi curto. Basicamente o que aconteceu foi um processo de oxirredução no qual o Fe se oxidou, ou seja, ele é o agente redutor, porque ele se oxidou reduzindo o NaCl. A gente percebe aqui que o NOx dele aumentou
porque ele se juntou com oxigênio, e oxigênio tem NOx-2 vezes 3 NOx-6, e para dar zero é mais 6. Então ele se oxidou, logo ele é o agente redutor, e o NaCl reduziu, logo ele é o agente oxidante. É isso. Bom, o intuito desse experimento era a gente fazer uma bateria para a calculadora, mas ela teria que ser com essa molinha aqui, que a gente vai interconectar o fio de cobre aqui na molinha. Opa, peraí que soltou. Ali na molinha. E essa calculadora, ela é daquelas que tem a bateria de bolinha, aí dá certo, porque não acha o lugar para poder conectar. Eu tenho um controle, mas não deu certo também porque achei outro problema, que nos pregos, os pregos são diferentes um do outro. Tinha que ser igual para poder dar o resultado certo. E depois eu tentei também com a luz de LED, a lâmpada de LED, mas pro meu azar tá tudo queimado. Então, mas eu vou explicar o que acontece. É assim, a gente usou esses pregos para poder segurar aqui os fios, que senão ia soltar da mão. Usou 3 pregos, uma batata e metade de outra. Cortou a basezinha para poder ficar sempre na mesa e tal. Cortou aqui para poder encaixar a moeda, o prego. Colocou a moeda, que a moeda aqui no caso é o cobre, aqui é o zinco, que é o prego. E então, a bateria de batata, ela é criada com auxílio de um ânodo, um metal com o zinco, que no caso é o prego, com elétrodos negativos, e um cátodo, que no caso é a moeda, o cobre, que possui elétrodos positivos. A acidez da batata reage quimicamente com o zinco e o cobre, liberando elétrons, que fluem de um material para o outro. Então, é nesse processo que a energia é liberada, que aqui no caso a gente ia pegar essa pontinha aqui e ia conectar na calculadora para poder ligar. É isso.